Estamos ao vivo! Que delícia! Ao som de Xadê, porque música torna tudo mais possível. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esse momento da semana, que é um momento de olhar para você, olhar para sua história, sair do automático e se implicar na sua vida para ter uma saúde mental melhor, viver com mais potência. Eu vou colocar aqui o timer, porque eu quero fazer essa live mais curtinha e se deixar a gente vai falando, né, gente? Se deixar eu vou falando e assim vai. Vamos falar hoje sobre o peso de ser boazinha. Eu já fui uma agradadora compulsiva e eu sei o peso que isso traz para a nossa vida. Gente, sustentar a autenticidade dá trabalho. Não é para qualquer um. É preciso olhar para a própria história para poder mudar aquilo que a gente pensa sobre a gente. Eu era uma agradadora compulsiva, assim, do sim automático. Ah, não sei o quê. Sim, claro que eu posso fazer para você. E quando a gente é boazinha demais, a gente se auto-sacrifica e perde a admiração das pessoas, porque as pessoas gostam de limites. Elas podem fazer o show delas, porque também está no script, de poder se sentir contrariada, contrariado, que é o papel da pessoa. E o seu papel é ser você. Colocar o seu sentimento ali na relação. Nenhum lugar melhor, gente, para a gente se individuar do que na relação com o outro. Porque é ali que eu vou ter a chance de desagradar essa pessoa para não passar por cima de mim. E para isso é importante que a gente tenha os nossos valores, que a gente saiba quais são os nossos valores. Eu nem sabia que isso era possível, que isso existia. Que valores, gente? Eu nem sabia que isso existia. Eu achava que eu precisava de amor, como todo ser humano precisa, como está lá na pirâmide de Maslow. Amor ali na base, né? Assim, todo ser humano precisa de amor. Ai, minha vizinha também precisa de amor. Todo mundo precisa de amor. Até aquela mulher mais gata, influencer, que tem 1000 seguidores, precisa de amor. Todo mundo precisa de amor. Todo ser humano está em busca de amor, de amar e ser amado. Só que isso não pode ser a qualquer preço. Porque o preço de ser boazinha é o preço da autonomia. Mas, Vanessa, quando que surgiu essa história de ser boazinha? Lá na infância. A criança interior, ela é um arquétipo. Ela não é uma invenção de coaching, sabe? Ela é um arquétipo. A criança interior de cada um não cresce. E essa criança, ela passou por muito medo, por muito desamparo. E se você é uma boazinha, se você é uma agradadora compulsiva, você cresceu num ambiente que você não se sentiu segura. E que ser você não foi o suficiente. Você tinha que ser boazinha. Se comportar, não se destacar muito para poder não sobrar para você. Porque esses adultos te deram o que eles puderam. E não adianta a gente procurar culpado, e eu bato nessa tecla. E a gente só consegue evoluir, crescer,
quando a gente se responsabiliza por aquilo que a gente sente, pela nossa reação em relação ao que o outro faz, porque ao outro o direito de ser um babaca, uma escrota, ao outro o direito disso, a alteridade. E a mim, o dever de agir em relação a isso. O que não dá é para ficar na cegueira. Ai, porque eu sou vítima. Ai, porque olha só o que ela fez comigo depois de tudo. Olha o que ele fez comigo depois de tudo que eu me anulei. Porque a verdade é essa, é um autossacrifício para poder ter esse amor do outro, para poder não reviver o abandono. Tô vendo que esse meu microfone está funcionando, porque eu ainda estou me acostumando com esse dispositivo aqui. E aí, você, por pavor de reviver o abandono que você sentiu, e não é que você precise ter sido abandonada de fato, porque tem a questão daqui, né, de como, ai, meus pais foram maravilhosos, e tem a questão de como a gente percebeu, que é lá dentro, que é o interno, o que a gente internalizou daquele ambiente. As pessoas fazem o melhor que podem. Aí você vai falar assim, que, Vanessa, mesmo aquele babaca do meu ex, aquela minha chefe escrota, ela tá fazendo o melhor dela? Está. E cada um faz o seu melhor. E, inclusive, ser boazinha é uma forma de se defender do abandono, da rejeição. E é uma forma muito autodestrutiva e que não dá certo. Porque as pessoas perdem o respeito pela gente. Eu, quando era uma agradadora compulsiva e codependente, né, porque anda junto ali, essa questão de ficar tão à mercê do humor dos outros. Então, se esse outro ele tá bem, eu posso ficar bem. Se esse outro não tá bem, já era. Coração acelerado, sua na mão, frio na barriga, o que vai acontecer? Essa pessoa vai embora, e aí você vai pra fuga e luta, né? E aí entra no desespero, humilhação, e aí ladeira abaixo. E eu conheço muito bem esse script, para além do conhecimento literário. Eu vivi na pele o que era ser uma agradadora compulsiva. A Rosângela Teixeira, que é uma das professoras que eu tenho, ela inventou o nome de uma cidade chamada Bondadolândia. Gente, eu era prefeita dessa cidade. Pode acreditar. Ai, porque Vanessa, a pessoa lá na Barra da Tijuca. Eu moro em Niterói e, para quem não conhece, é bem longe. Tá na Barra da Tijuca. Vanessa, preciso de uma fotografia. Que, para quem não sabe, eu sou fotógrafa também. Eu fiz um curso de fotografia, mas isso é assunto para story ou para outra live. E aí assim, eu preciso que você tire uma foto minha. Gente, eu ia, se fosse, até a pé, para poder não desagradar o outro. Porque esse lugar traz muita culpa. Essa insegurança emocional traz muita culpa de dizer não pro outro. E aí você some nas suas relações. Você some nas suas relações, porque você não vai conseguir dizer não pro outro. E você passa a existir quando você diz não. E dá não. E não dá medo. Você dizer pro outro o que você está sentindo, dá medo. Mas eu vou além disso. Vamos mais profundo. A gente precisou congelar as nossas emoções na infância. Porque aquele ambiente a gente percebeu como perigoso, um ambiente que não era seguro, um ambiente que dava um medo do caramba de ser abandonada, que você olhou para aquele lugar ali e falou assim, gente, a qualquer momento meus pais vão me deixar. E eu vou sobrar e eu vou morrer. Porque ser abandonado para criança
significa morrer. Não é igual adulto. Nós, adultas, que vamos à praia, pegamos um Uber, a gente consegue, né, se cuidar. Embora a gente tenha uma falsa percepção de que a gente não consegue se cuidar. Uma falsa percepção de que a gente não consegue se cuidar. Mas se você consegue cuidar do outro, como você fez a sua vida inteira, só que escondido, por quê? Como você congelou a sua emoção, o que você fez? Se fez de fortuna. E é assim a sua persona na vida. Ah, eu não queria mesmo. Ah, terminei com ele sim, também não gostava dele muito. Dane-se. Nem entra em contato com o que você está sentindo, sabe? Porque dá medo mesmo entrar em contato com o que a gente sente, dá medo olhar para a nossa história, dá medo. Mas é o único caminho. É através da dor. É atravessando a sua história. É atravessando o que aconteceu. É aceitando que seus pais, que os adultos que estavam ali à sua volta, não puderam te dar mais. Ao invés de ficar no lugar esperando ainda um perdão da mamãe e do papai, um pedido de desculpas, uma retratação, não vai acontecer, gente. Passou. Eles nem tinham essa consciência. E eu volto a dizer, eles estavam fazendo o melhor que eles podiam. Eles fizeram o melhor que eles puderam. Só que isso deixou marcas. Esse lugar deixou marcas. Essa percepção da criança que você foi um dia e que existe aí dentro de você, deixou marcas. E aí você vai para suas relações ávida por amor, ainda que você não tenha se atentado. E agora, ouvindo isso, pode ser a chance de você virar uma chavinha e se perceber. E não para se culpar, gente. Porque aí entra na vítima, e aí tem o ganho secundário de estar na vítima, porque a vítima não se responsabiliza pela própria vida. E a gente precisa se responsabilizar pela nossa vida, pela gente se nutrir, pela gente ir além. A gente pode ir além. E eu te digo, eu consegui sair desse lugar de agradadora compulsiva. Hoje eu vivo uma vida perfeita? Não, porque não existe um ser humano no planeta Terra que não tenha coisas para resolver. Não existe. Se já resolveu tudo, pode acender. Virou estrela. Não tem. Também tenho as minhas questões. Mas hoje eu consigo entrar em contato com os meus sentimentos, me acolher, ser mais verdadeira nas minhas relações. E isso traz mais leveza, gente, para a vida da gente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha cola, para a gente prosseguir. Então, o que acontece? A boazinha, ela perde a autonomia completamente, porque ela não consegue dizer não. E aí fica um ciclo. Você entrega tudo, até o que você não tem, se frustra, se sente cansada e se doa de novo. E fica nesse ciclo que te cansa, que te faz sentir ressentida com as pessoas. Ah, eu ajudei ela e ela não me deu nem um pedido não. Ela nem me disse obrigada. Eu ajudei a ela, eu fiz tudo por ela, por ele. Ainda mais em relacionamento, né? Se botar homem no meio, meu Deus, se você é uma mulher hétero, botou um homem no meio, já era. Ou ainda que você não seja, mexeu com a relação sexoafetiva, já era. Tem que fazer de tudo aqui por essa pessoa.
Eu vou entregar para ela até o que eu não tenho. Porque eu tenho uma falsa percepção de que agindo assim, eu vou receber. Mas esse pedido é implícito, é um segredo. Eu estou fazendo isso porque, na verdade, eu sou boazinha. E na metade da vida, 35, 38, 40 a mais, a gente precisa desagradar. A gente precisa virar na bruxa. Deixa pensar que eu sou bruxa. Todo ser humano tem o seu lado sombra, tem o seu lado mazinha. E que bom poder ser um pouco má também, de dizer não para o outro, ao invés de ser um capacho, um tapete. Porque quando você diz não para o outro, você passa a receber o não do outro também de outro lugar. Porque se você deu tudo para ele, ele ainda te fala não, olha o ressentimento, olha a raiva, olha a vontade de vingança que dá. Gente, isso é muito sério. E isso mina, isso é um ralo que mina a nossa energia. Você merece viver relações mais dignas, onde você possa se mostrar, onde você possa sentir o que você está sentindo e entrar em contato com isso e comunicar ao outro. Conversas difíceis dão medo mesmo. A gente não perde o medo, mas a gente perde o peso. A gente ganha leveza. Não é aquela leveza de coach, de que, sabe, tô na luz. Isso é engolir o próprio vômito. Não é isso. Mas traz uma leveza, uma possibilidade de eu posso ser eu posso me mostrar, eu posso ficar do meu lado porque eu já não me critico tanto, eu não preciso tanto do outro para dizer, para me validar. Elogio é bom, óbvio que é bom. A gente ouve, ai, gata, gostosa, inteligente, nossa, como você faz isso bem. É gostoso a gente ouvir elogio, mas isso não pode ser a mola propulsora da nossa vida. A gente precisa construir a nossa identidade, que é no dia a dia, cada escolha que a gente faz. E ser adulto é tomar decisões que às vezes vão ser muito difíceis, gente. E que às vezes vai dar medo dessa pessoa ir embora da nossa vida, mas que se ela não aceitar o seu não, ela não merece ficar. Mais adiante você vai encontrar outras pessoas para poder trocar de um lugar digno, ao invés de um lugar que só te mina, ao invés de estar com pessoas que se aproveitam da sua dependência emocional. Porque é chave e fechadura ali. A pessoa que vai te pisar, você no lugar de vítima, e quanto menos essa pessoa te dá, mais você quer, e aí fica um ciclo. E é difícil pra cacete sair desse ciclo. Não, essa pessoa vai me dar assim, não, ele vai mudar. Não, eu não posso perder essa pessoa, eu vou fazer de tudo, eu vou fazer o impossível para poder ficar com ela, para ela não ir embora da minha vida. Porque eu sou a mosca que pousou no cavalo do cocô que era bandido. E aí? Se eu sou essa porcaria? Me acho uma porcaria. Preciso aproveitar, porque é a minha última chance. Ainda mais sendo mulher, né, gente? A gente sabe que o tempo passou, os séculos passaram e ainda existe esse lugar, né? Esse status, esse medo de estar solteira, esse medo de não estar com alguém. E encalhada, gente, está
quem tá numa relação de merda. Isso sim é estar encalhado. Isso sim. E não está solteira. Porque é melhor você aprender o quanto antes a se fazer uma boa companhia, a se acolher, a estar do seu lado, a admitir. Ai, o que eu tô sentindo aqui é medo. Eu tô com um medo gigantesco dessa pessoa ir embora. Eu tô com medo de me mostrar. Eu tô ansiosa. O que eu tô sentindo? Tô me sentindo feliz, mas ao mesmo tempo um lado meu tá se sentindo triste. Qual é a emoção que tá aqui dentro, sabe? E poder desaguar, e poder chorar. Porque só entrando em contato com tudo que doeu, com tudo que não aconteceu, fazendo luto disso, é através da dor, a gente precisa encarar essa merda. E mais do que isso, aceitar ao invés de ficar tentando reeditar essa história com os outros relacionamentos. É preciso olhar para as situações e falar, não, peraí. Essa sensação é da minha criança. Então eu vou colocá-la no meu colo. Eu vou me acolher. Eu vou estar comigo. Porque ser boazinha é ser muito perversa para si mesma. É se anular. Deixa eu dar uma olhada aqui no tempo. Porque eu não quero que... Ih, já estourei o tempo aqui. 20 minutos, gente. Porque eu te falando que se deixar, eu vou falando até de noite. Mas toda quinta-feira, 9 horas, a gente tem um encontro aqui no Instagram. Deixa eu dar uma olhada aqui. Todo o desamparo que a sua criança sentiu quando você se coloca no lugar de boazinha, você está fazendo igual. Você está provocando tanto desamparo quanto. As pessoas, elas gostam de limites. As pessoas gostam de receber um não. As pessoas gostam de autenticidade. A gente gosta. Ainda que a gente se sinta contrariado. E contrariar as pessoas e ser contrariado faz parte da vida. Porque a gente não está aqui para agradar ninguém, gente. A gente está aqui para viver e ser o que a gente vai se tornando. O que está aqui dentro, a nossa verdade. É individuação, que o Jung chamou, de ir se tornando aquilo, né, que você é. E isso é um trabalho para uma vida inteira. Não é da noite para o dia, não tem mágica. Mas vale muito a pena, gente. Vale muito a pena. Você viver uma vida menos tensa. Porque quando você precisa se defender o tempo inteiro, que você está na fuga e luta, que você tem a falsa sensação de que você vai conseguir controlar a emoção do outro a partir do seu comportamento, você vive tensa. É um frio na barriga, é um enjoo, sabe? É suando na mão, suando no pé. E você merece uma vida mais leve. Não é uma vida sem problema, porque isso não existe. Mas é uma vida mais leve. Uma vida onde você se permite ser você. E isso não é fácil. Isso não é da noite para o dia. Isso é aos poucos. É você conseguindo se fazer companhia hoje. E principalmente quando você não estiver se sentindo bem. É você ser a primeira a se dar a mão. A sua criança está dentro de você aí, esperando você dar a mãozinha para ela e falar, agora você está comigo. Agora eu cheguei na minha vida. Eu não vou te empurrar para o outro.
Agora minha criança está no meu colo. Eu não vou empurrar ela para outra pessoa cuidar. Eu vou olhar para aquilo que me machucou. Eu vou olhar para a minha história. E vou atualizar que agora eu sou adulta. E que eu posso cuidar de mim. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo. Espero que tenha feito sentido para você. Me manda um e-mail, eu vou escrever aqui meu e-mail. Me manda um e-mail, me manda um direct dizendo o que você achou dessa live. E toda quinta-feira, 9 horas, a gente se encontra aqui. Se cuida.